O câncer pode estar no DNA da sua família. Se hoje você descobrisse que carrega uma alteração genética que aumenta seu risco de desenvolver câncer, você gostaria de saber? Agora imagine algo ainda mais impactante. E se essa informação pudesse ajudar não apenas você, mas seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus sobrinhos? Parece ficção científica, mas não é. Exatamente isso que um estudo brasileiro recém-publicado está mostrando. E os resultados são tão importantes que podem representar uma mudança na forma como pensamos prevenção do câncer no Brasil. Porque eles revelam algo que eu vejo diariamente no consultório. Quando identificamos uma alteração genética em uma pessoa, muitas vezes estamos protegendo uma família inteira. Eu sou a doutora Roberta Galvão, oncologista, especialista em oncogenética e medicina do estilo de vida. Esse é o canal Livre do Câncer. E hoje eu quero mostrar por que isso é tão importante. Fica aqui comigo até o final desse vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Recentemente foi publicado um dos maiores trabalhos brasileiros avaliando genética e câncer. O estudo analisou pacientes com câncer de mama, próstata e colo retal. E os resultados chamam a atenção. Entre 7 e 11% dos pacientes apresentavam variantes genéticas hereditárias associados ao aumento do risco de câncer. Pode parecer um número pequeno, mas pense comigo. Isso significa que aproximadamente 1 em cada 10 pessoas carregavam uma informação genética capaz de mudar completamente a forma como ela e sua família deveriam ser acompanhadas. E existe um dado ainda mais impressionante. Quando os familiares foram testados, 38% carregavam a mesma alteração genética. Quase 4 em cada 10. Ou seja, identificar uma única pessoa pode permitir identificar diversas outras antes mesmo que a doença apareça. E é exatamente isso que chamamos de teste em cascata, uma das estratégias mais poderosas da oncogenética moderna. Quando descobrimos uma alteração genética em um paciente, muitas vezes não estamos ajudando apenas uma pessoa, estamos protegendo uma família inteira. Existe uma mudança de pensamento acontecendo na medicina. Durante décadas, o foco era descobrir o câncer. Hoje o foco é descobrir o risco, porque quando identificamos risco elevado, antes da doença surgir, ganhamos algo precioso: tempo. Tempo para rastrear, tempo para prevenir, tempo para agir, tempo para salvar vidas. E é por isso que a genética está transformando a oncologia. Ela nos permite sair da medicina reativa e entrar na medicina preventiva. Não esperamos o problema aparecer para tomar decisões. Tomamos decisões antes. Existe uma frase que eu repito frequentemente no consultório: genética não é destino, genética é informação. Informação gera oportunidade. O estudo mostrou genes conhecidos por aumentar o risco de determinados tumores, como BRCA1, BRCA2, P53 nos cânceres de mama, ATM, TEC2 e o OXB13 nos cânceres de próstata, e genes relacionados ao reparo do DNA nos cânceres coloretais. Mas ter uma alteração genética não significa que a doença será inevitável. Significa que precisamos entender melhor aquele risco e construir estratégias mais inteligentes de prevenção e acompanhamento. Genética definitivamente não é uma sentença. Genética é uma oportunidade de agir antes que a doença apareça. Outro aspecto muito interessante do estudo foi a análise dos hábitos de vida, porque o câncer não é determinado apenas pelos genes. Ele é resultado da interação entre a genética, ambiente e comportamento. Os pesquisadores observaram alta frequência de sedentarismo, consumo elevado de alimentos ultraprocessados, ingestão importante de açúcar refinado, além de diferenças relacionadas ao tabagismo e ao consumo de álcool. E isso reforça algo fundamental. Mesmo quando existe predisposição genética, o estilo de vida continua importando. Muito. Os genes carregam a arma, mas frequentemente é o ambiente que puxa o gatilho. Por isso eu gosto de falar que prevenção é uma construção diária. Ela acontece no prato, no sono, na atividade física, na redução do estresse. E também no conhecimento da própria história familiar. Talvez o dado mais impactante desse estudo seja outro. Mais de 75% dos pacientes relataram pelo menos um familiar com histórico de câncer. Isso significa que as pistas muitas vezes já estavam ali, na história da família, nas conversas do domingo, nos relatos sobre os avós, tios, pais e irmãos, mas ninguém havia conectado os pontos. E é exatamente isso que fazemos em uma avaliação de risco de câncer. Nós conectamos informações que isoladamente parecem sem importância, mas juntas contam uma história. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Você sabe quais tipos de câncer ocorreram na sua família? Você sabe em que idade aconteceram? E você sabe se existe alguma predisposição hereditária que ainda não foi identificada? Porque talvez a pergunta mais importante não seja: eu vou ter câncer? A pergunta correta é:
Existe algo que eu possa fazer hoje para reduzir meu risco amanhã? E a resposta muitas vezes é sim. A avaliação de risco é uma ferramenta que permite compreender melhor sua genética, seu histórico familiar, estilo de vida e fatores de risco individuais. E a partir dessas informações, construir estratégias personalizadas de prevenção, rastreamento e acompanhamento. A medicina do futuro não será apenas sobre tratar doenças, ela será sobre identificar riscos antes que elas aconteçam. E esse futuro já começou. Se você possui histórico familiar de câncer ou deseja entender melhor seu risco individual, faça sua avaliação de risco integrado, porque conhecer sua história pode ser o primeiro passo para mudar seu futuro. E talvez o futuro da sua família também. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa informação. E se ainda não se inscreveu, clique aqui e se inscreva no canal. Eu te vejo no próximo vídeo do Livre do Câncer.